Gente, resolvi vir aqui falar sobre um tema que é polêmico, mas me perguntam bastante a respeito. E já começo dizendo que, como sempre, eu venho trazer minha opinião, respeito outras opiniões, mas é uma forma de fazer a gente pensar sobre o assunto, né? Muito se vem repetindo e acho que quem é da área da educação já enjoou de tanto ouvir a história da escuta ativa e dos meus alunos demonstraram interesse nas luzes e sombras, por isso eu fiz esse projeto. Meus alunos demonstraram interesse na borboleta, por isso eu desenvolvi esse projeto. As escolas que trabalham basicamente com aprendizagem baseada em projetos, né? Criou-se um estigma de que a professora que realiza a escuta ativa, ela só pode desenvolver projetos que tenham partido do interesse das crianças. E existe um problema nisso, e é isso que eu queria trazer para reflexão aqui com vocês, que é o seguinte: se eu esperar a criança trazer alguma curiosidade de um assunto para que eu possa abordar na sala, então jamais eu vou trabalhar animais de jardim numa escola lá no sertão, no Nordeste, super árido, porque lá certamente não tem tatu-bolinha. Eu jamais vou poder trabalhar animais em extinção numa metrópole como São Paulo. Como é que eu vou falar do urso polar se a criança nunca viu um urso polar? Então, o mundo é muito maior do que o que os nossos olhos podem ver e muito maior do que os nossos braços podem alcançar. A gente não pode limitar a programação dos campos de experiência, do que a gente espera que a criança aprenda e desenvolva na escola, somente das questões que vêm da curiosidade delas. A gente não aprende na zona de conforto, a gente aprende quando a gente é desafiado. Então, não cabe à escola falar somente sobre o que a criança gosta, muito pelo contrário, sobre o que ela gosta ela vai aprender sozinha. A gente tem que falar sobre coisas que ela não conhece, coisas que vão para além do quintal da casa dela, do quintal da escola, do bairro onde ela mora. Mas eu gosto sempre que eu trago um problema, isso não é bem um problema, mas eu gosto sempre que eu trago um problema, eu gosto de trazer pelo menos uma possibilidade de solução. Então, vamos recapitular. Eu vou ignorar os interesses dos meus alunos? Claro que não, eu vou adequá-los. Todo professor tem que saber quais são os objetivos de aprendizagem da criança naquele ano, quais são os marcos de desenvolvimento específicos que devem fazer parte do planejamento. Então, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, né? Aquela máxima da Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta para o coelho, qual caminho eu devo seguir? E o coelho diz assim, não sei, para onde você quer ir? E ela fala assim, eu não sei. E aí ele diz, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, começo dizendo que o professor tem que saber aonde ele quer chegar. Aí, como é que eu faço para despertar o interesse das crianças em um assunto que não faz parte da vida delas, que não vai fazer parte talvez nunca do dia a dia delas, mas que é um assunto importante? Por exemplo, a utilização responsável de recursos naturais, por exemplo, a utilização da água. Como é que eu vou falar para as crianças que na hora de escovar os dentes, elas precisam fechar a torneira para não desperdiçar água, que é um recurso valioso, escasso, enfim. E aí eu vou dar uma ideia. Eu não vou me lembrar agora a fonte, mas tem um professor que fala muito sobre aprendizagem baseada em projetos e ele fala como ser um professor provocador. E ele conta uma história que uma vez a professora fez uma atividade com tinta e as crianças estavam com as mãos todas sujas. E aí ele conta que a professora fez uma atividade com tinta e as crianças estavam com as mãos todas sujas. E eles precisavam ir para o lanche. E faz parte da rotina, né, de todas as escolas, depois da atividade se lava a mão para ir para o lanche. E como ele queria provocar a curiosidade sobre a questão da utilização dos recursos naturais com sabedoria e responsabilidade, ele muito espertamente fechou o registro do banheiro do lavatório. Então, quando as crianças foram lavar as mãos, não tinha água. E foi aí que começou a surgir aquele questionamento deles e provocado pelo professor. Poxa, mas não tem água. E agora, como é que a gente vai fazer para tomar lanche? E se acabar a água do mundo? E será que é possível acabar a água do mundo? E como que a gente pode utilizar a água de forma consciente para que ela nunca faça falta? Esse último, como eu já falei bastantão, é só para me despedir. Quem tiver alguma outra dúvida ou quiser que eu fale de algum outro assunto desse tipo, é só me mandar mensagem. Que aí a gente conversa aqui. Conversa porque eu recebo direct e a gente acaba conversando mesmo. É isso. Beijo, gente. Até mais, viu?